O fogo do Espírito Santo precisa arder em nosso coração continuamente. Esse fogo não pode deixar nunca de queimar o nosso coração, a nossa mente, incendiar o nosso corpo, que nós oferecemos ao próprio Deus em sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Por isso que nesta manhã o Senhor nos chama a atenção de que nós tenhamos em nossa mente esse incendiar, esse acessar a presença, esse investigar o nosso interior, percebendo que quem mora nele é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nesta manhã o Senhor quer que nós pensemos: eu devo manter o fogo aceso dentro de mim. Eu devo manter essa chama sempre viva dentro do meu coração, para que não só as outras pessoas percebam esse fogo em nós, mas sobretudo que nós sintamos o arder deste fogo, o queimar desse fogo, o queimar dessa harmonia que se tem na presença do Senhor, onde arde o nosso coração e onde percebemos a sua presença de fato. Por isso que hoje eu quero ler com você o que está lá em Levítico, no capítulo 6, em versículo 13, onde a palavra de Deus diz: o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Levítico, a gente sabe que é um livro onde trata muito sobre a forma de adorar, o templo e tudo aquilo que tem um templo. E a gente conhece que o escritor daquele livro de Levítico, ele conhecia toda a forma de adoração e a intensidade da adoração ao Deus que é Criador dos céus e da terra. Por isso que eu destaquei aqui alguns pontos em relação a não só esse livro de Levítico, mas sobre esse texto que nós lemos agora, no capítulo de número 6, versículo 13. A primeira coisa que eu destaco é que lá no Antigo Testamento existia uma ordem, e essa ordem era que o fogo não poderia deixar de queimar, o fogo não poderia cessar dentro do templo. Por quê? Porque aquele fogo representava lá no Antigo Testamento a presença de Yahvé, a presença do Senhor naquele ambiente. E a gente percebe que esse fogo aceso representava que tinha vida, porque existia pessoas exclusivas para que aquele fogo permanecesse ali vivo, aceso, pessoas que estavam repondo, que estavam cuidando para que ele nunca se apagasse. Por isso que Deus ordenou àquele povo que esse fogo do tabernáculo nunca se apagasse, porque representava a sua presença diante desse povo. Outra coisa que nós destacamos aqui é que esse fogo representava, além da presença de Deus, a continuidade da consagração e da adoração do povo de Israel ao Senhor. Então, o fogo não representava apenas a presença de Deus, apresentava e representava também a forma de adoração do povo diante desse Deus e a celebração da vida diante desse Deus que criou exatamente a vida e deu significação ou significado a todos nós que estamos vivendo em Cristo Jesus hoje. E hoje, como que simboliza esse fogo? Hoje, o que é que traz à tona a respeito desse fogo? Esse fogo, que no Antigo Testamento era representado por algumas chamas acesas dentro do templo, hoje representa o Espírito Santo. Hoje, quando o Espírito Santo mora em nós, quando confessamos ao Senhor e Ele passa a habitar no nosso corpo, que nós somos templos e moradas do Seu Espírito Santo, logo a gente permanece com que o Espírito Santo esteja ativo, influenciando nossa vida, nos ajudando, nos guiando, nos colocando em lugares que vai chegar até Deus. Essa é a funcionalidade do Espírito. Ele nos conforta, nos ajuda, Ele geme com gemidos inexprimíveis. Por isso que nós precisamos manter o Espírito Santo em nós. Não abafeis o Espírito Santo de Deus. São as ordens bíblicas sobre a nossa vida e sobre a nossa adoração diante dessa presença do Altíssimo em nós. E lembre-se que esse Espírito é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo, porque dessa forma, entristecendo, nós podemos apagar
o fogo que existe nesse templo, que é o nosso corpo, que é o nosso ser. Que esta manhã seja uma manhã de alegria e seja uma manhã da presença de Deus. Algumas outras coisas que eu destaco aqui é que o fogo do Espírito Santo deve queimar de uma maneira contínua em nosso interior e nos impulsionar a viver em santidade e a buscar a Deus com intensidade, a fazer com que aquela luz que existe em nós seja transmitida também externo a nós, ou seja, o mundo precisa ver a luz que existe em nós, e que essa brasa, esse fogo que está sobre nossa vida, ela precisa todo dia estar tendo uma manutenção e sendo verificado, para que em todo tempo estejamos adorando a Deus com intensidade cada vez maior, percebendo a sua presença dentro de você e sobre a sua vida. Por isso que eu quero trazer 3 lições práticas para nós nesta manhã. A primeira delas, busque a presença de Deus diariamente. Quer manter o fogo aceso, quer que o Espírito esteja cada dia mais dominando seu ser, mantenha a presença de Deus diariamente com você. Através de quê? Leia a palavra de Deus, ore, busque o Senhor, adore a Deus na beleza de sua santidade e Ele vai continuar te abençoando e presente aonde você estiver. A palavra de Deus diz, lá em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Medite na palavra do Senhor, porque ela vai fluir dentro de você. Ela vai fazer com que você enxergue o sobrenatural, a eficácia desse fogo que vai triturar, destruir toda a impureza que existe em você, em mim, em nós. Segundo lugar, a segunda prática para nós nesta manhã é que nós precisamos nos afastar de tudo que pode apagar essa chama. O que é que se pode apagar a chama do Espírito que está em você? Comece agora a analisar o que é que pode fazer com que o Espírito Santo se entristeça dentro de você. Comece agora a imaginar o que é que pode fazer com que o Espírito seja abafado. E agora neutralize tudo isso. Porque só assim você vai manter o fogo aberto e aceso, sempre incendiando a sua vida e trazendo novas virtudes sobre você, porque o Espírito Santo, ele gera em nós frutos dignos de arrependimento. Assim como diz em Tessalonicenses 5:19, não apaguem o Espírito Santo. Então esse texto ele está bem claro. Apagar a chama que existe em nós significa eu permitir que todas as distrações e tudo mais que faz com que esse fogo seja apagado domine a minha vida. Em nome de Jesus, anule, descarte e acabe com tudo aquilo que faz com que esse fogo se apague. E em terceiro e último lugar, seja um incendiário espiritual, ou seja, quando sua vida está cheia de Deus, você impacta outras pessoas porque você está incendiado. Você, quando vai à casa do Senhor, você não vai para ser incendiado, você vai incendiado para que outras pessoas sejam também ali aproximado a você e seja também perceptível diante de outras pessoas que a chama do Senhor está sobre a sua vida. Essa chama é a presença do Espírito Santo que domina integralmente todo o teu ser. É por isso que diz a palavra de Deus em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e assim vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, quem é cheio do Espírito Santo, quem exala esse fogo de uma forma extraordinária, ele vai ser testemunha do Senhor aonde quer que ele chegue. Então que eu e você nesta manhã entenda esse comando sobre nossa vida. Não apague o Espírito que está em sua vida, porque assim você vai ser incendiado a fazer com que outras pessoas também sejam incendiadas através do fogo que existe em você, chamado Espírito Santo. Hoje a palavra é fogo espiritual, na verdade é um termo, e eu queria que você lesse Levítico capítulo 6, do verso 8 ao verso 13, porque Deus tem algo muito mais a falar ao teu coração. Quero te convidar agora a orar junto comigo, pedindo a Deus a graça e o favor dele sobre nossa vida. Vamos juntos?
Obrigado, meu Deus, por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, Senhor. Mais esse devocional em que o Senhor nos chama a atenção de que o fogo que está em nós precisa estar ardendo de uma forma contínua, que nunca cesse essa chama de queimar dentro de nós. Que esse Espírito que está em nós flua a cada dia e tenha espaço para fazer com que a nossa vida tenha sentido. Nos ajuda, nos perdoa, nos guia. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém.